Que a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a tua vida, meu amado e nobre telespectador. É com muita satisfação que estamos aqui para compartilhar com você mais um programa Manancial. E o tema que hoje nós estaremos discorrendo durante a programação é 2 aspectos bíblicos sobre fortaleza. 2 aspectos bíblicos sobre fortaleza. Você é muito bem-vindo ao programa Manancial que está no ar a partir de agora. Prosseguimos então com o programa Manancial desta semana, falando hoje sobre 2 aspectos bíblicos sobre fortaleza. A Bíblia fala amplamente sobre esta questão aí de fortaleza ou fortalezas. Nós precisamos compreender o seu significado. E no dicionário da nossa língua, o dicionário Aurélio, ele nos traz a seguinte definição sobre fortaleza: lugar fortificado, organizado para a defesa de uma cidade, organizado para a defesa de uma região. Veja, de acordo com a explanação aqui trazida a nós, a definição trazida a nós pelo dicionário Aurélio, é um lugar que foi estrategicamente construído, ou melhor, é uma fortificação que foi estrategicamente construída com fins de proteção, com fins de proteger, de acordo com o dicionário, uma cidade ou uma região. Eu quero chamar a sua atenção para, junto comigo, analisarmos o que a Bíblia nos fala sobre esta questão de fortalezas. É importante que tenhamos em mente, à medida que nós percorremos os caminhos da Bíblia Sagrada, não é? Os textos da Palavra de Deus, é importante termos em mente esta ideia: lugar fortificado, lugar organizado para a defesa de uma cidade, para a defesa de uma região ou para a defesa de alguma coisa, não é? É importante nós termos em mente à medida que discorremos aqui ao longo das Escrituras Sagradas. Veja o que a Bíblia nos diz, e é o nosso texto bíblico para servir de direção durante o programa nos seus 4 blocos. O Salmo de Davi, Salmo de número 27 e o verso 1. Veja, ouça comigo, né? O que diz a palavra de Deus, ou o que Davi escreveu a respeito de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Veja, os termos aqui que Davi coloca. O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Davi está dizendo que por estar ele nesta fortaleza, cercado por esta fortaleza, e ele chama esta fortaleza de Deus, ele fala que ele está em Deus, está numa fortaleza. Ele faz a seguinte pergunta, o seguinte questionamento: de quem me recearei? O que vai me trazer algum receio? Não é? Ele está aqui fazendo um questionamento. É evidente que todos nós sabemos aqui a resposta deste questionamento. É evidente que todos nós aqui entendemos, não é, o teor desta colocação, deste questionamento que aqui nos traz este grande rei de Israel, o rei Davi. Ele está afirmando que, estando em Deus, nesta fortaleza que ele denomina como o Senhor nosso Deus, na verdade,
ele não tem de que se recear, não precisa ter o menor receio de coisa alguma ou de circunstância alguma na sua vida. No Salmo 46 e o verso 1, ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda, no segundo livro de Samuel, capítulo 22 e o verso de número 2, a Bíblia nos diz assim: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, o meu libertador. Ele é o meu rochedo, ele é o meu lugar forte. Então, diante destes textos bíblicos aqui que nós acabamos de fazer a leitura com todos os amados telespectadores, nós chegamos à seguinte conclusão. Primeiro aspecto desta fortaleza, da qual a Bíblia nos apresenta esta visão panorâmica, esta visão contextualizada biblicamente. O primeiro aspecto de fortaleza na Bíblia, ela nos apresenta sendo Deus a fortaleza do seu povo. Todas as pessoas que têm este entendimento e se abrigam em Deus e fazem de Deus o seu refúgio, o seu lugar forte, o seu esconderijo, o seu lugar permanente de abrigo em todas as circunstâncias tempestuosas, adversas pelas quais estamos sujeitos a passar na nossa vida, nós seremos protegidos, nós seremos guardados, nós teremos grande livramento do Senhor para as nossas vidas. Veja, qual o propósito, eu estava falando aqui inicialmente, qual o propósito da construção de fortalezas, não é? Hoje, não é tão comum esta questão, não é? Mas na era medieval era muito comum aquelas cidades, não é? Aquelas vilas, os vilarejos onde as pessoas habitavam, estarem em volta aquelas grandes muralhas fortificadas, fortificações. E lá no alto, nestas muralhas, estavam ali os sentinelas que permanentemente estavam ali protegendo, guardando, sendo aqueles que estavam ali realmente de sentinela, observando qualquer movimento diverso, qualquer movimento diferente que suspeitasse ser a ação de um inimigo. Toda a cidade entrava em alerta, as portas eram trancadas e então eles seriam protegidos por aquelas grandes muralhas. Com que propósito as fortalezas são edificadas? Com o propósito justamente de proteger algo que seja de muito valor, algo que seja muito importante. E muito especialmente falando de pessoas, não é? Proteger a vida das pessoas, preservar a vida das pessoas. A fortaleza ou as fortificações tinham este intento, esta finalidade, proteger aquilo que era de mais precioso, a vida das pessoas, proteger as pessoas. Quando nós trilhamos aqui as páginas da Bíblia Sagrada, falando que Deus é a fortaleza do seu povo, é aquele que guarda o seu povo, é aquele que livra o seu povo, não é? É que Deus é a fortaleza, a fortificação do seu povo. Na verdade, a ideia bíblica, cristã, espiritual e material é que realmente nós estamos protegidos em Deus. Nós vivemos em um mundo, diz a Bíblia, que está debaixo de uma maldição. Nas palavras do apóstolo Paulo, meu amado telespectador, veja, analisando comigo aqui de forma muito real, muito realística, muito nua e crua, nós estamos em um mundo que Paulo, o apóstolo, diz o seguinte: o mundo está no maligno, o mundo está no maligno. É por isso que, lamentavelmente, nós encontramos quando ligamos a televisão, quando abrimos os jornais, vamos folhear um jornal,
quando lemos nas revistas de noticiários, quando ligamos um aparelho de rádio, né? Infelizmente, a maioria das informações que são ali transmitidas, que são anunciadas, infelizmente versam de calamidades no sentido de conduta humana desregrada. Todos os dias, não é? Nós vemos reportagens da violência que predomina na vida humana, na vida da sociedade. Violência em todas as instâncias, desde o lugar mais miserável de pobreza até o lugar mais abastado de riqueza. Em todas as instâncias e camadas da sociedade, nós temos informações da violência manifestada, da violência que é praticada pelos homens, pelos seres humanos. E aí, diante desta realidade triste, não é? Nós entendemos por que Paulo diz: o mundo está no maligno. E se o mundo está no maligno, a intenção do maligno não é boa. Veja o seu nome, ele é maligno. Ele é mau em todo o tempo, ele vai produzir, promover o que é mal. A maldade no coração dos homens, a maldade disseminada na sociedade. E é neste contexto tenebroso, espiritual, que nós estamos inseridos como pessoas na sociedade, como seres humanos. E daí, meu amado telespectador, a importância de fazermos de Deus a nossa fortaleza, um lugar de abrigo para as nossas vidas em todo o tempo, Certamente, se nós não ficarmos, não estivermos em Deus protegidos, se não estivermos nesta fortaleza chamada Deus, pelo salmista Davi, por Davi, o rei de Israel, certamente nós estaremos vulneráveis, suscetíveis à ação, implacável do nosso inimigo, do maligno, que realmente está aí, infelizmente, assolando a vida daqueles que são alvos fáceis. Então, é por isso que o salmista está dizendo, na verdade, Davi experimentou esta proteção de Deus. E agora, na sua experiência de proteção divina na sua vida, ele tem autoridade, ele tem competência, ele tem realmente condições de versar, de escrever e inclusive registrar esta sua experiência que nos nossos dias é reconhecida como Escritura Sagrada. Olha que palavra linda, muito forte, muito impactante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem me recearei? Com certeza, Davi possuía muitos inimigos, Era um homem conquistador, era um homem de sucesso, era um homem debaixo da bênção de Deus, era um homem que realmente prosperava na sua administração ali da nação toda de Israel, era um homem cuja mão forte do Senhor era com ele, fazendo-o prosperar, fazendo-o avançar, fazendo-o conquistar em todo o tempo. E nesta caminhada de vitória, nesta caminhada vitoriosa, certamente ele tinha muitos inimigos que não queriam o seu sucesso, queriam a sua derrota, mas ele experimentou em Deus a sua grande, bendita e maravilhosa proteção e agora ele tem autoridade para dizer: o Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Muitas pessoas podem se levantar contra mim, mas não vou estar receoso, porque Deus é a fortaleza da minha vida. Desta maneira, nós chegamos ao final desse primeiro bloco. Após o intervalo, continuaremos aqui hoje falando 2 aspectos bíblicos de fortaleza.